Você já parou para pensar como era ser ferido em uma guerra na Idade Média? Sem hospitais, sem anestesia, sem a menor noção de higiene. Pois é, as guerras daquela época deixaram um rastro de destruição, mas também trouxeram um avanço curioso, o da medicina. Em meio ao caos, os campos de batalha se tornaram os verdadeiros laboratórios de cirurgia da Idade Média. Com tantas vítimas à disposição, as técnicas médicas evoluíram, às vezes de maneiras bem assustadoras. Hoje nós vamos voltar no tempo para descobrir como os médicos e cirurgiões medievais tratavam os feridos de guerra, com métodos que vão te deixar chocado. De remédios bizarros feitos com gordura de bacon e leite humano, até os primeiros socorristas da história. Bem-vindo à loucura medieval. Durante a Idade Média, a medicina era uma mistura de fé, superstição e pura tentativa e erro. Os médicos podiam ser monges estudiosos, mas também barbeiros que faziam cirurgias, arrancavam dentes e aplicavam sanguessugas. Alguns estudavam em universidades, mas a maioria aprendia na prática, literalmente no calor da batalha. O autor alemão Hermann Froelich escreveu em 1887 que o Império Bizantino já tinha um sistema médico organizado desde o século VI. O imperador Maurício, por exemplo, montou uma espécie de equipe sanitária em suas tropas, homens desarmados que acompanhavam os exércitos para resgatar os feridos e levá-los a um lugar seguro. Eles foram os precursores dos nossos socorristas modernos. No século X, cada 250 soldados bizantinos já contava com um cirurgião e 6 assistentes. E quem conseguisse salvar um companheiro ferido era recompensado. Um incentivo bem raro naqueles tempos tão brutais. Não é à toa que o exército bizantino era temido em toda a Europa. Já na Inglaterra, a história era bem diferente. Antes da conquista normanda em 1066, pouco se sabe sobre como os soldados eram tratados. Com a chegada dos normandos, cada senhor feudal passou a ter seu próprio exército e, com sorte, um médico, também chamado de sanguessuga. O apelido não era à toa. As sanguessugas eram usadas para drenar o que eles chamavam de sangue ruim dos pacientes, e os médicos, muitas vezes, cobravam uma fortuna por isso. Grande parte do conhecimento médico vinha dos gregos e árabes antigos, especialmente das obras de Galeno, que era considerado o papa da medicina medieval. Mas, na prática, os padrões de cirurgia eram baixíssimos. O soldado só era útil enquanto lutava. Se ficasse doente ou ferido, na maioria das vezes, era abandonado à própria sorte. Se tornar médico exigia anos de estudo em universidades na Itália e na França. Era preciso falar latim, ter muito dinheiro e acesso à educação. Ou seja, era um privilégio para poucos, reservado aos ricos. Não por acaso, os médicos só tratavam nobres e senhores feudais. Para piorar, em 1216, o Papa Honório III proibiu monges e padres de realizar cirurgias, porque isso envolvia derramamento de sangue. A partir daí, os barbeiros cirurgiões passaram a dominar o ofício. Eles cortavam cabelo, faziam pequenas cirurgias e, claro, as famosas sangrias. Para a grande maioria dos soldados comuns, a realidade no campo de batalha era sombria. O cavaleiro James Audley, ferido na Batalha de Poitiers, foi atendido pelos próprios escudeiros. Eles removeram sua armadura e costuraram seus ferimentos como podiam, usando o conhecimento que aprendiam com as esposas dos nobres, que sabiam fazer curativos improvisados. Mas, na maioria das vezes, os soldados morriam antes de receber qualquer tipo de ajuda. Foi só durante o cerco de Málaga, na Espanha, em 1487, que surgiram as primeiras ambulâncias da história. Eram carroças cobertas, usadas para levar os feridos até as tendas médicas. Mas com estradas lamacentas e combates intensos, muitas vezes elas chegavam tarde demais, quando todos já estavam mortos. As armas da época causavam ferimentos horríveis. Machados, lanças e espadas abriam carne e ossos com uma facilidade brutal.
flechas de arcos longos podiam atravessar 3 homens de uma vez só, ou até mesmo um cavalo inteiro. Na Terceira Cruzada, em 1190, até o famoso Ricardo Coração de Leão levava seus próprios sanguessugas particulares. Mas nem eles eram páreo para os médicos muçulmanos de Saladino, que estavam anos-luz à frente em conhecimento cirúrgico. Para tratar os ferimentos, os médicos usavam ventosas, sanguessugas e sucção para tirar o veneno das feridas. Eles acreditavam que o ar ou o sangue ruim eram as causas das infecções. Quando uma lança ou flecha ficava cravada no corpo de alguém, a decisão de removê-la era uma sentença de morte. Se sangrasse demais, o soldado morria. Se não sangrasse o suficiente, morria de infecção. E a lista de maneiras de morrer era praticamente infinita, desde pedras e óleo fervente jogados das muralhas até as doenças que se espalhavam pelos acampamentos. Os cirurgiões até conseguiam amputar membros esmagados e cauterizar feridas com óleo quente, mas não podiam fazer nada contra a dor ou as infecções. O próprio Ricardo Coração de Leão morreu de sepse depois que uma flecha infeccionou seu ombro. A ferida não foi tratada corretamente e acabou gangrenando. Um dos médicos ingleses mais famosos foi Thomas Morstead, cirurgião do rei Henrique V. Ele participou da Batalha de Azincourt, levando 12 cirurgiões para atender os feridos. Mesmo assim, milhares morreram de doenças e infecções antes mesmo da luta terminar. Após as batalhas, os soldados gravemente feridos eram mortos pelos próprios companheiros num ato que eles chamavam de misericórdia. Os que conseguiam voltar para casa muitas vezes pediam pensões ao rei, vivendo com sequelas para o resto da vida. Apesar de tudo, os médicos medievais eram criativos e um pouco insanos também. Em 1403, o jovem príncipe Henrique, que viria a ser o rei Henrique V, levou uma flechada no rosto durante a Batalha de Shrewsbury. O médico John Bradmore criou uma ferramenta especial, parecida com uma pinça, só para retirar a ponta da flecha. Depois, ele despejou mel na ferida para evitar infecção e lavou com vinho, acreditando que isso ajudaria na cicatrização. Milagrosamente, o príncipe sobreviveu, mas ficou com uma cicatriz para o resto da vida. Mais tarde, o cavaleiro teutônico Heinrich von Faltzpun escreveu um tratado sobre cirurgia militar, onde ele recomendava lavar ferimentos com leite humano e usar gordura de bacon para ajudar a soltar projéteis presos na carne. Sim, você ouviu certo, leite humano e gordura de porco. Somando isso às doenças como malária, disenteria, febre tifoide e a peste que assolavam os exércitos, ser soldado medieval era praticamente uma sentença de morte. Sem anestesia, sem antibióticos, sem higiene. Apenas fé e coragem. Ser um guerreiro na Idade Média era definitivamente um dos piores trabalhos do mundo. Entre o sangue, a sujeira e a improvisação, os médicos medievais abriram o caminho para o que hoje conhecemos como medicina militar. Suas práticas eram primitivas, muitas vezes cruéis, mas foram o primeiro passo rumo ao entendimento do corpo humano em tempos de guerra. Obrigado por assistir a mais um episódio de Loucura Medieval. Se você gostou, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Nos vemos na próxima viagem pela história sombria e fascinante da Idade Média.